Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do propagandista, né? Do profissional da indústria farmacêutica que almeja, que deseja, que quer alcançar alta performance. Hoje recebendo meu querido amigo Leonardo Silva, uma pessoa que eu já conheço, lembrávamos aqui antes, há alguns anos e totalmente no virtual. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Te acolhemos aqui nessa gravação do podcast hoje. Eu já peço para você poder se apresentar aí para que todo mundo possa conhecer um pouquinho aí quem é esse convidado de hoje. Bacana, Elber. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento, de aprender. É sempre uma troca, né? Quando nós nos propomos a estar num ambiente como esse, compartilhando um pouquinho e também, sem dúvida nenhuma, adquirindo conhecimento com todos vocês. Eu sou o Leonardo Silva, estou no mercado não retail há quase 20 anos, para ser mais exato, aproximadamente 17 anos. Comecei numa distribuidora de medicamentos na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E de Natal, do Rio Grande do Norte, fui para o mundo. Hoje eu estou nesses 17 anos, saí da distribuidora, já passei por algumas multinacionais, também no mercado não retail. Então, tudo que vocês imaginarem de ações ou atuação no que diz respeito ao mercado healthcare, eu já tive a oportunidade. Nutrição clínica, equipamento, tecnologia de infusão, medicamentos injetáveis, nutrição parenteral, enteral, então, medical devices, descartáveis. Então, dentro dessa jornada, além da companhia da qual eu estou presente hoje, essa jornada de 17 anos me permitiu construir uma carreira não só como vendedor, um conhecedor técnico, mas também me deu a oportunidade de trabalhar com gestão de pessoas e entender um pouco dessa complexidade que é o ecossistema da saúde, que é a cadeia da saúde brasileira. E aí eu queria deixar já registrado que todos os conhecimentos, trocas, discussões que nós tivemos a partir desse momento são referentes às minhas experiências, às minhas vivências, não tendo absolutamente nenhum comprometimento, então, nenhum conflito de interesses em relação às empresas das quais eu já passei ou da empresa que eu estou atualmente trabalhando. Exatamente. A gente vai falar aqui um pouquinho dessa carreira, dessa rica carreira que você teve aí, que fez um preâmbulo bem amplo aí para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você. E eu já quero aproveitar essa expertise sua, esse conhecimento seu, para te fazer uma pergunta. Qual a grande diferença hoje entre os mercados, né, no mercado não retail, que é a sua grande expertise, sua grande, entre as multinacionais e as nacionais? Porque muitas vezes a gente fala muito das multinacionais, mas esquece também que as nacionais têm despontado aí, né, no nosso mercado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas diferenças para a gente. Muito bom, Elber. Pergunta extremamente pertinente. Primeiro, eu vou fazer uma pequena introdução da área da saúde como um todo, né? Então, a área da saúde, quando você olha para a estrutura, você possui os mercados do varejo, o mercado retail, você tem o mercado que a gente chama de primary care e o mercado de especialidades. Quando a gente olha para a indústria farmacêutica multinacional, ela está cada vez mais nichando a sua área de atuação. Então, ela pega muito mais a questão das inovações, a questão das novas moléculas, mas esquece que também tem um grande pipeline de medicamentos, uma grande estrutura de medicamentos que são necessários para a manutenção da vida dentro do ecossistema da saúde, seja no âmbito privado, seja no âmbito do SUS, quando a gente olha para a saúde pública, em que elas acabam, de fato, transferindo essa responsabilidade, eu não vou dizer transferência de responsabilidade, mas essa oportunidade para as farmacêuticas nacionais, que, na realidade, as grandes big pharmas nacionais hoje são multinacionais brasileiras. A gente acaba fazendo o caminho inverso. Enquanto as multinacionais vêm de fora para o Brasil tentar desenvolver o mercado brasileiro, muito mais nesse olhar das inovações, a multinacional brasileira mantém um portfólio de produtos necessário à manutenção dos pacientes, além de olhar também para a inovação incremental, inovação radical, lançamento, e além disso, também olhando o mercado fora do Brasil. Só para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de estar numa empresa que atua em mais 55 países
além do Brasil. Então, é fazendo literalmente esse caminho inverso. Então, em resumo, a tua pergunta especificamente, a grande diferença é, as multinacionais hoje, quando olhamos para o mercado institucional, para o mercado no retail, para o mercado que é o não varejo, ela está muito focada, de fato, nas inovações, nos grandes lançamentos. E os medicamentos que são necessários para a manutenção da vida, para a manutenção do paciente, que são medicamentos que a gente considera muitas vezes medicamentos maduros, as nacionais têm absorvido muito esse portfólio de produtos. Então, esse seria o grande diferencial hoje quando nós olhamos para os dois mercados, para os dois perfis de empresa. Multinacionais, olhando para o mercado no retail, e as nacionais, multinacionais brasileiras, olhando também para o mercado institucional ou no retail. Você fez muito bem essa comparação, porque as nossas nacionais hoje estão além das fronteiras aqui, né, do nosso país, e tem muito investimento. A gente vê várias vezes aí a AMS, a Eurofarma também investindo muito nos mercados fora do Brasil, então a gente não pode desconsiderar também esse lado dela. E na sua opinião, nessa vivência... Perdão, Elber. Eu acho que tem um Não, pode complemento que complementar, por favor. seria muito interessante. Quando a gente olha para o mercado nacional, olha só, nós temos algumas empresas nacionais que tinham um viés e um foco muito forte apenas no mercado retail, ou seja, apenas na prescrição. Hoje, quando você olha para esse cenário, você tem empresas como a própria AMS, que hoje tem um pioneirismo muito grande no que diz respeito à estrutura de mercado no retail, de mercado institucional. Aí você olha a União Química fazendo uma grande reestruturação na sua força de vendas, no modo de trabalhar, no modus operandi. Você vê uma Eurofarma trazendo uma complexidade de portfólio e fazendo com que os seus profissionais tenham um perfil técnico, mas ao mesmo tempo muito bons com pessoas, de gestão comercial, saber de fato que é a venda. Aí você tem empresas como a própria Hypera, que era uma empresa de multimarcas, focada muito no mercado retail, e que hoje você vê uma estrutura de non-retail sendo construída com uma força muito interessante. E aí você vê empresas como Apsen, você vê outras empresas que não tinham esse olhar, a própria Farmoquímica, que hoje também tem uma unidade de negócios voltada para o mercado non-retail. Então veja que eu falei de algumas delas, se a gente for puxar, a gente tem muitas outras empresas, Hipolabor, Hipofarma, empresas que estão muito mais ligadas para o canal de distribuição, mais voltada para o mercado hospitalar, e que, de fato, são empresas nacionais estruturando cada vez mais esse contexto. Só para você ter uma ideia, Hipolabor tem uma aí do lado da tua casa, em Montes Claros, uma unidade fabril gigantesca, de um investimento absurdo que ela fez agora, exatamente pensando nessas oportunidades de crescimento e evolução do mercado nacional, quando a gente olha para a área hospitalar. Então, desculpa ter até me prolongado na resposta, mas eu acredito que esse detalhe das empresas brasileiras era interessante a gente também saber. Não, com certeza. E aqui na minha cidade, você citou uma, mas tem duas plantas bem robustas que foram agora, que é da própria Eurofarma e da Hipolabo. Duas plantas aqui para atender. Então, você vê as nacionais com uma grande preocupação em aumentarem, né, a produção ali para poder atender as demandas aí, tanto do mercado interno quanto do mercado externo também. Sem dúvida. Então, é interessante ver, porque, principalmente no mercado primary care, a robustez das nacionais tem sido cada vez maior, né? Sim. Uma imposição no mercado, ditando regras realmente. Então, a gente tem que dar um carinho especial para a nossa produção interna também, não ficar só olhando para fora de casa, né? Sem e eu dúvidas. quero aproveitar até uma pergunta que eu quero fazer anteriormente, que é como você vê as habilidades que você vê assim, mais requeridas dos profissionais no mercado não retail? Porque hoje começou-se a falar muito, né, de oportunidades no mercado não retail, que até pouco tempo atrás eram mais restritas, não havia tanta comentários, as pessoas estão interessadas. E hoje, até mesmo dentro da mentoria, eu tenho muitos profissionais se preparando para esse salto para o mercado não retail. O que você vê dessas habilidades que esse mercado requer do profissional hoje para fazer essa migração para o mercado? E até complementando, qual é esse perfil que você vê hoje mais desejado do profissional nas nacionais? Eu fiz algumas contratações nos últimos anos
e não só eu, mas como alguns outros colegas, e também de outras empresas. E o perfil que a gente olha hoje são pessoas que estão muito engajadas em aprender. Primeiro, eu vou dar um passo para trás. Quando a gente olha oportunidades no mercado no retail, um ponto precisa ser esclarecido. As vagas no mercado no retail, elas são infinitamente menores do que no mercado retail. Explico. Quando você olha para o mercado retail, você tem um nível de capilaridade muito grande. Você tem BRICS, você tem um GD que cuida, às vezes, não de uma cidade, mas de 2 bairros ali dentro da cidade, por conta do número de farmácias, de clínicas. Quando você olha para o mercado no retail, você está olhando hospitais, você está olhando secretarias de saúde, você está olhando farmácias de alto custo. Então, você está olhando um perfil de público que é muito mais nichado do que o perfil de público onde tem a atuação do mercado retail. Então, dado isso, por isso que o profissional que está disposto, que quer se preparar para ir para o mercado no retail, ele precisa sempre pensar no seguinte cenário: eu não vou ter uma rotina específica e pré-definida, eu vou ter uma referência. Porque quando eu olho para uma instituição hospitalar, para uma secretaria de saúde, eu posso resolver o meu problema visitando todos os stakeholders de uma única vez, ou eu vou passar um dia apenas, um dia inteiro para visitar uma única pessoa. Então, aí já começa as diferenças. Não é a quantidade, mas a qualidade do que você vai fazer dentro das instituições das quais você vai se propor a visitar. A habilidade de você ter resiliência para chegar num cenário onde você não sabe ou não tem o conhecimento de quem são os decisores dentro de uma instituição, respirar, voltar, opa, peraí, não é esse, eu perdi um dia inteiro, que na realidade vou corrigir a minha fala. Eu não perdi, mas eu ganhei um dia de experiência buscando um cenário dentro daquela instituição que eu não consegui resolver. A energia, a facilidade de comunicação, a busca por conhecimento e ter um perfil autodidata é extremamente relevante. Por quê? O mercado no retail, você acaba não tendo uma receita de bolo. Você não tem, aí eu faço muito parâmetros, e quando eu falo mercado no retail, eu amplifico um pouco mais também para os mercados de equipamento, para os mercados de contraste, para o mercado de descartáveis, para o mercado de medical device, porque os públicos acabam sendo os mesmos. O no-retail, ele acaba sendo muito específico porque ele trabalha com medicamentos de uso hospitalar, ou medicamentos de alta complexidade, ou medicamentos para alguma doença, alguma patologia rara, do qual o paciente não tem acesso na farmácia. Ele precisa fazer o uso dentro do ambiente intra-hospitalar, ou ele vai fazer esse recebimento dentro da Secretaria de Saúde, seja municipal, estadual ou alguma unidade federal. Então, já falei resiliência, eu falei autodidata, eu falei disponibilidade para entender e uma alta energia, porque a comunicação é algo que se faz muito necessário, você tem que ter uma boa eloquência, você precisa ter um bom conhecimento. E por que autodidata? Nós não temos um conglomerado de informações concentradas em um lugar. O mercado no retail, ou seja, o mercado healthcare como um todo, ele acaba sendo uma colcha de retalhos. Você vai precisar sempre estar buscando a informação de que o que é a saúde suplementar se eu for trabalhar no hospital. Então, eu tenho que ter a iniciativa, a ousadia, o protagonismo, o inconformismo de estar buscando sempre informações. É uma instituição que, qual a fonte pagadora? A fonte pagadora, ela paga um medicamento, ela paga um pacote. Quem que decide dentro daquela instituição? É o farmacêutico, é o médico, é o comprador? Se é uma instituição pública, eu estou disposto a dedicar horas e horas do meu tempo para estudar as leis de licitação e saber como que é o processo e o fluxo de aquisição dentro de uma instituição da esfera pública, que é completamente diferente do processo de aquisição de uma instituição da esfera privada. Eu tenho essa disponibilidade, esse desprendimento de vaidades, para que eu possa sempre estar sendo orientado, para que eu possa estar sempre aprendendo. Então, veja que algumas características, se você vem para o mercado no retail sisudo, se você vem para o mercado no retail, eu já sei de tudo, cara, esquece.
Então, para vir para esse mercado, você tem que abrir mão de vaidades, você tem que abrir mão de ego, porque você vai estar aprendendo o tempo inteiro. E as pessoas que compõem esse mercado, em sua grande maioria, são pessoas que estão sempre muito dispostas a ensinar, a colaborar. E outro ponto fundamental, busque sempre as informações do que é a estrutura da saúde. Antes de fazer uma entrevista, se você vai para um processo seletivo com um gestor, seja da hospitalar, seja da oncologia, seja de doenças raras, o que é a estrutura da saúde brasileira? O que é um medicamento injetável? O que é uma jornada de paciente? O que é um cenário onde o paciente deva ser colocado? Eu tenho essa disponibilidade de aprender? Eu tenho essa disponibilidade de saber mexer em Excel? Eu tenho essa disponibilidade de estar respondendo e-mail de um cliente? Eu tenho essa disponibilidade de, às vezes, o cliente está executando um procedimento cirúrgico, precisa de um medicamento naquele momento, e aí você tem que ter a informação muito rapidamente para dar uma devolutiva. Então, a agilidade de pensamento, de raciocínio, tem que ser muito acentuado, além de uma alta energia. E aí eu vou abrir um parêntese, já antecipando um cenário. É muito importante que esse profissional, ele demonstre brilho nos olhos. É muito clichê você falar brilho no olho, né? Mas eu vou dar 2 exemplos de 2 contratações que foram feitas recentemente. Léo, só quem tem experiência no mercado farmacêutico ou quem tem experiência no mercado no retail é contratado hoje? Não. Porque, às vezes, o engajamento, o comprometimento, traga os seus cases que você realizou em outras experiências. Porque, às vezes, um case que você teve numa outra empresa, vou dar um exemplo, uma pessoa que eu contratei que trabalhava como representante de um hospital. Como é que funciona isso? Os médicos contratavam ela para ela ir visitar outras especialidades e fazer com que aquele paciente que tivesse perfil... o paciente foi identificado com câncer. Eu preciso de um mastologista. Ela levaria o médico, o paciente daquele oncologista para uma mastologista ou vice-versa. Só que ela trouxe cases tão interessantes. Estou falando de um, tá, Elber? Tem vários. Então, imagina que a pessoa chegou com tamanha robustez de cases, de realizações, de organização e com uma energia, tudo muito bem estruturado, uma linha de raciocínio clara. Cara, não teve como essa profissional não ser contratada. Tá? Então, não sei se ficou claro as características que são necessárias para esse mercado. É um mercado desafiador e já deixo aqui registrado que é viciante. A indústria farmacêutica, de maneira geral, é viciante, né? A gente entra Sim, nesse sem mercado, a dúvidas. gente sai, mas continua nele. É porque a minha fala é enviesada, tá, Hilber? A minha fala é enviesada. Quando eu olho para a indústria farmacêutica, o mercado institucional no retail pulsa aqui na veia, então é enviesada, é enviesada. Não, mas é interessante você falar que você falou muito de aspectos comportamentais, né? E os Sim, próprios cases de sucesso, eles são frutos de algum comportamento que gerou aquilo ali. E a importância de você saber, num processo, numa entrevista de emprego, contar esse case de sucesso é tão importante quanto o case de sucesso, né? Eu vejo perfeito. muitos candidatos indo para um processo de entrevista não sabendo contar a sua história e perdendo oportunidades ali naquele ponto, por não conseguir fazer de uma forma lógica essa apresentação para o recrutador, para o gestor da vaga, e acaba perdendo a oportunidade. Então, a importância de você se preparar, de ter os seus cases, porque você do lado de cá, você está contratando alguém, você já sabe que aquela pessoa não tem experiência. É claro isso para você. Você já viu o Perfeito. currículo dela, já entrou no LinkedIn, já sabe. O problema é que o candidato, muitas vezes, ele fica, mas eu não tenho experiência. O gestor já sabe, ele viu o seu currículo. Então, Perfeito. preocupe-se como você, as suas competências, as suas habilidades podem ser transferidas para essa nova missão e você conseguiu o quê? Resolver o problema do gestor, né? Você trouxe um ponto muito interessante. 2 situações. Muito cuidado numa entrevista, que é uma linha muito tênue entre segurança e arrogância. Isso tem que ter um Perfeito. cuidado absurdo, tá? Às vezes você tem um vasto conhecimento, você quer passar tamanho conhecimento na hora que você está no processo seletivo, mas se você ultrapassar essa linha,
a tua arrogância pode não ser bem vista, então você tem que passar segurança. É uma linha muito tênue, tá? E outra característica, outra coisa, outra situação que é extremamente importante, Elber, é que o candidato ele se mostre muito tranquilo na hora de passar as suas informações. Como você bem colocou, o gestor já sabe que você não tem a experiência. O que me interessa naquele momento, e aí você colocou muito bem agora na sua última fala, é resolver o meu problema. Na hora que eu estou abrindo um processo seletivo, que eu vou fazer uma contratação, eu estou pensando lá em 50 hospitais, eu estou pensando se o cara vai visitar um anestesiologista, porque é um medicamento para um procedimento cirúrgico, eu estou pensando se vai ser um medicamento para uma emergência hospitalar, e aí qual é a forma de pagamento? Será que ele vai ter o racional e a experiência de vida, não no mercado, para poder entender e fechar todo esse quebra-cabeça? Então, aí você falou de competências técnicas, ou de competências comportamentais. Léo, eu sou formado em farmácia, enfermagem, isso vai ter algum tipo de impacto? Depende, depende. Por exemplo, você tem duas empresas multinacionais alemãs, uma delas, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar, que para determinadas posições, você vai fazer venda, vai trabalhar com negócio, mas exige que seja enfermeira. Essas duas empresas. Já uma série de outras empresas, o que importa não é a tua formação, mas é a tua história. É o que você conseguiu construir ao longo da tua jornada, da tua trajetória. Então, para ficar claro também, não existe uma receita de bolo. Léo, todas as empresas vão contratar pessoas que não tenham experiência no mercado, no retail? Não. E aí, entrando na multinacional, a multinacional, muitas vezes, e na sua grande maioria, ela tem esse pré-requisito. Para você vir para um mercado de especialidades, seja oncologia, doenças raras, você já tem experiência nesse mercado? Então, a multinacional, ela tem muito ainda esse viés. São todas? Também não, mas em uma grande maioria. Na nacional, você também encontra num volume muito menor, porque a nacional, de fato, ela tem buscado desenvolver o profissional, criar o profissional que tem esse nível de conhecimento a respeito do mercado institucional. Então, são características um pouco diferentes, mas que se complementam. Então, eu tenho muito de uma situação num perfil e tenho um pouco da outra situação no outro perfil, mas ambas têm, sim, oportunidades. Eu ia até complementar isso aqui, eu ia te perguntar, existe uma diferença entre o perfil do profissional ali? Você já falou, né? Mas Sim. o que você vê como principal ali diferença entre o profissional desejado pelas nacionais e das multinacionais? A multinacional, Wilber, ela ainda valoriza bastante, quando a gente olha para o mercado de especialidade, a experiência para ela é algo que ainda é fundamental em sua grande maioria. Então, se você não tem uma vivência, e aí não é um balde de água fria, pelo amor de Deus, deixa eu até corrigir minha fala. Não é que a empresa multinacional não vai dar uma oportunidade para um profissional que tem uma bela carreira, tem uma jornada fantástica de construção em outros mercados. Mas a probabilidade dela dar essa oportunidade, olhando para linhas especiais, tá? Especificamente mercado no retail, é menor, porque ela já coloca como pré-requisito, e aí você pode olhar, inclusive, as vagas que são publicadas pelas empresas multinacionais. Ela sempre coloca conhecimento da área específica que ela está contratando. Então, isso acaba reduzindo um pouco as oportunidades. Já quando eu olho para as nacionais, elas abrem um pouco mais esse leque. Então, ela dá oportunidade para profissionais que tenham uma história, que tenham uma trajetória. E um ponto positivo para as nacionais, se você já trabalhou na área da saúde, não interessa em quê. Se você foi, por exemplo, a vendedora de um cenário como essa contratação que eu acabei de falar, ela vendia, ela pegava o paciente e levava o paciente de uma especialidade para outra. Ela tem conhecimento do que é uma instituição hospitalar. Eu fui farmacêutico, eu fui enfermeiro. Eu trabalhei, eu não tenho formação na área da saúde, mas eu trabalhei numa farmácia. Cara, você tem alguma vivência aqui, algum tipo de contato com qualquer cenário do ecossistema da saúde? Esse é um ponto positivo para que você possa ter um ponto à frente dos candidatos que não têm vivência nenhuma em qualquer aspecto da área da saúde.
Então, esses dois pontos aí são relevantes. Não, legal. É bom as pessoas saberem, né? Porque são posicionamentos diferentes numa entrevista de emprego. Sim, Então, eu preciso. E eu vou aprofundar um pouquinho mais isso ainda, Leonardo. perfeito. A pergunta que eu falo assim, como se preparar para as oportunidades no mercado de especialidades? E eu gostaria de complementar isso te fazendo a seguinte pergunta. Que tipo de conhecimento você vê como fundamental para eu que não tenho experiência, preciso ter para participar de uma entrevista com um nível assim de conhecimento que fale, poxa, eu fico tranquilo que ele tem um básico aqui que eu posso explorar. Vamos lá. Você acredita que ainda hoje existem candidatos que nem sequer leem, e na internet você tem muita informação, nem sequer leem sobre a patologia ou sobre a especialidade que ele está indo fazer uma entrevista? Não duvido, Então, não. muito. Inclusive, não leem nem o site da empresa para poder falar um pouco sobre a empresa. Porque uma pergunta clichê e básica é: o que você conhece da empresa e por que você quer vir para cá? Me fala um pouquinho sobre por que eu tenho que te contratar. E aí, Essa quando é você básica da fala, essa é básica, né? Essa aí é básica a da certeza básica. absoluta que vai Total. O ter. cara vai te fazer essa pergunta. E aí o cara olha assim, mas eu vi que a União Química, ela produz um medicamento. Não, cara, não faz isso. Ou então, assim, é uma vaga para oncologia. O que é câncer? O que são tumores? Quais são os tipos? Você sabe o que é neoplasia? Você sabe o que é uma neoplasia do sangue, uma neoplasia sólida? Você sabe a diferença? Você sabe qual o câncer com maior prevalência no Brasil? Cara, se é uma entrevista de emprego para uma vaga de oncologia, eu, no mínimo, vou procurar saber se você, pelo menos, leu a respeito do que é o câncer. Tá? Eu vou fazer uma entrevista sobre doenças raras. Tá, doenças raras. A vaga, você, lógico, eu sendo um candidato, eu vou procurar saber quais são as especialidades que a empresa trabalha, eu vou procurar saber pessoas no mercado, no LinkedIn, quais são as doenças que são trabalhadas por aquela empresa. Então, imagina esclerose múltipla. Aí o cara chega lá, você já ouviu falar de esclerose múltipla? Rapaz, eu vi. Não, esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, é uma doença que atinge muito mais mulheres, tem prevalência na região sul por conta da cor da pele, por conta de uma situação multifatorial. É uma doença falciforme. Não, é uma doença prevalentemente de negros, é uma doença que tem um número de pessoas no Brasil, pela nossa descendência de muitos negros, a gente tem um número muito absurdo. Cara, o mínimo de conhecimento que você possa levar é o interesse de você falar, porque eu tive um gestor, quando eu falo desse assunto, eu fico até incomodado, porque eu tive um gestor uma vez que ele falou o seguinte: quando você vai para uma entrevista, imagina que é um vestibular. Imagina que se você perde a hora, ou se você faz a tua inscrição e falta um número do documento, cara, você está fora. Ponto. Quando você vai para uma entrevista, se prepara, procura saber informações sobre a empresa, o que é a vaga, salvo aquelas vagas que coloca confidencial, 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 que esses dias eu estava vendo até algumas publicações fazendo algumas ironias desse perfil. Você vai trabalhar no FBI, né? O pessoal estava Eu vi brincando essa esses hoje. dias. Você viu essa, né? Então, assim, mas geralmente as vagas na nossa área de mercado no retail institucional, a gente coloca muito claro o que é que a gente espera. Se aprofunde na vaga. Então, se você não tem conhecimento técnico da patologia, se você não tem conhecimento técnico da área da saúde, estuda, mostra que você teve interesse. O gestor ele vai muito olhar, cara, se esse cara, para vir para a entrevista, se preparou desse jeito, imagina o ninja que eu vou ter na minha equipe se eu trouxer ele para trabalhar comigo. Demonstre esse interesse. A energia não é só chegar lá, brilho no olho, que maravilha. Não. Mostre que você estudou, que você foi a fundo na vaga. Esses dias a gente estava com uma posição numa outra empresa para poder trabalhar com câncer de pulmão. A pessoa me ligou e fez: Léo, me fala um pouco de câncer de pulmão. O câncer de pulmão é o terceiro maior prevalente em homens, é o quarto em mulher. Aí quais são as terapias que você tem hoje? No rol da ANS tem incorporado, não tem? No SUS ele tem ou não disponibilidade de tratamento? O cara ligou para poder saber, pesquisar, informar.
Esse sim, quando chegar na hora da entrevista, que o gestor olhar para ele e falar, me fala as tuas características técnicas, comportamentais, agora me fala o que você sabe da posição. É para trabalhar um medicamento para câncer de pulmão. Ah, não, câncer de pulmão é a terceira maior neoplasia, a maior terceira incidência de câncer em homem, é a quarta em mulher, eu tenho esses tratamentos que eu pesquisei, que tem um tratamento tal, 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 é um medicamento oral, é um medicamento infusional, a gente sabe que está tendo esse problema. Cara, você não precisa saber 100%. Mas as informações hoje estão sendo colocadas de uma forma tão fácil que você precisa, no mínimo, saber o básico daquilo que a posição está exigindo. Então, não é a entrevista, ela passa muito mais do que simplesmente fale de você. Quais são os seus interesses? Ah, você tem disponibilidade para mudança? Você tem... Cara, não é só isso. Principalmente para quem quer vir para uma cadeira no mercado não retail, no mercado institucional. Mostre que você tem sede de conhecimento. Você precisa ter sede de conhecimento. E isso precisa ser passado. Vou dar um passo para trás na minha fala. Sede de conhecimento não é você querer mostrar que sabe demais e ser arrogante. Lembre-se sempre da frase: arrogância e segurança têm uma linha tênue, mas você precisa mostrar que você teve propriedade, protagonismo, você foi proativo na busca de informações que são necessárias para você dizer que quer aquela vaga. Você está ali concorrendo, você tem que dizer, essa vaga é minha. Mas para essa vaga ser minha, eu já tenho que me sentir nela. Eu já tenho que me colocar na posição da vaga e dizer, cara, ela é minha. Eu quero essa posição por causa disso, 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 disso. E eu me preparei por isso, 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 isso. Imagina, é o sonho de todo gestor você pegar uma pessoa que já foi preparada. Ela não conhece, nunca trabalhou, mas conhece mais do que você, se você for brincar, dependendo do nível de preparo que ela teve. Então, é isso. Olha, e você está falando, vai muito ao encontro do que eu conversei outro dia com um gestor também no mercado não retail, ele falava exatamente isso. Que ele pegou uma pessoa que ela chegou lá para conversar com ele, sabia mais da patologia que ele, e falou assim, por favor, continue, prossiga. E começou a conversar com ela porque viu o nível de preparo dela. E não tem como você, que está do lado de cá na cadeira do entrevistador, não se encantar com o profissional desse. Principalmente porque quando a gente compara com os outros, ele se destaca muito. As pessoas ficam querendo maneiras de se destacar, pensar fora da caixa, mas esquecem de fazer o básico bem feito. Eu falo que hoje o que tem faltado no mercado é o básico bem feito. É o feijãozinho com arroz bem temperado. A maioria das pessoas gostam de um arrozinho, feijão caseiro. Então o cara faz o caseirinho bem feito, depois pensa no algo mais que você possa entregar. É a melhor maneira de se destacar, você vai ganhar segurança e vai transmitir isso para a pessoa, né? Isso é importantíssimo numa entrevista de emprego. Eu vou te colocar aqui uma casquinha de banana que geralmente a gente faz, tá? E aí, ó, isso é segredo, tá? Isso é segredo. Você está fazendo uma entrevista para uma vaga. Eu não vou nem entrar na vaga da oncologia, na vaga de doenças raras, não vou nesse aspecto ainda. Eu vou numa vaga para canal público para trabalhar com licitações. Eu vou numa vaga hospitalar, que é você conhecer uma estrutura de hospital. Muitas vezes a pessoa chega na entrevista e fala assim, não, eu conheço o hospital tal, eu fiz alguma coisa legal naquele hospital, e aí você vai, beleza, me fala um pouquinho, qual que é o acesso naquela instituição que o porteiro não deixa ninguém entrar? Como é que você entra no hospital? Veja bem, não, cara, não minta na entrevista, não aumente, não invente alguma coisa que você nunca fez ou que você não sabe, porque o gestor ele vai sacar na hora que alguma coisa está errada. Então, essas perguntas, sempre pense da seguinte forma, tudo que você está dizendo pode ser usado contra você. Tá? Literalmente. Ah, Léo, mas a entrevista aí é sacanagem. Não, não é sacanagem. Eu sou do seguinte preceito, né? Eu tenho a seguinte premissa. Eu já confio em você desde agora. Eu nem te conheço, mas eu já confio em você. Quem vai manter a minha confiança ou perdê-la é você. Então, a partir do momento que você está na minha frente, você passou pelas etapas. Você está na etapa final, que é comigo. Então, chegou na cara do gol. É chutar e marcar, ou, meu irmão, cair na área e correr. Então, se ele vem com coisas que não trazem o menor, não fazem o menor sentido, que não tem segurança, não faz isso, tá? Vá preparado. Agora, uma coisa muito importante, tá, Elber?
As pessoas muitas vezes vestem uma máscara para poder participar de uma entrevista. Não façam isso, sejam vocês. Porque no dia a dia é muito melhor você ser contratado pela verdade que você está trazendo do que você ser demitido por uma verdade que foi escondida. Então, é muito melhor você ser verdadeiro. Seja transparente, mostre quem você é e se prepare. Tudo que você for fazer, esteja preparado. Porque se eu me preparo, eu passo a segurança necessária, mas eu tenho que me preparar. A mesma coisa além do processo na própria função. Prepare-se. Um destaque de carreira, uma evolução de carreira, ela acontece porque alguém se preparou um pouco mais do que o colega. Ele mostrou Exato. atributos, comprometimento, resultados, que ele foi criativo de alguma forma diferente do colega. Então, só para vocês terem uma ideia, e aí, Elber, eu vou pedir permissão e licença. Eu tive, ao longo dos últimos anos, muitas pessoas que foram promovidas, graças a Deus, na minha gestão. Então, assim, não foi mérito meu, mas as pessoas entenderam o que elas precisavam fazer. Então, elas chegaram com vontade, com energia, querendo evoluir. Então, queira evoluir, mas não é fácil. Exige dedicação, comprometimento, mergulho. Então, é fácil, é bonitinho. Não, exige muito trabalho. Exige Tem que muito pagar o trabalho. preço. Outra coisa importante, muito importante também, tem que pagar o preço. No mercado não retail, sempre isso é primordial. Você precisa ter disponibilidade para viagem, tá? Diferente do mercado retail, que você pega uma rua, um bairro, o mercado no retail, por ser uma estrutura enxuta, você não faz uma rua, um brick, você faz uma região. Então, só para você ter uma ideia, tem consultores de todas as empresas que você for perguntar no mercado no retail, elas fazem 2, 3, 4 estados, tá? Então, essa questão de estar disponível para viajar. Então, qual é a sua rede de apoio? Se você é mãe, se você é pai, você tem uma boa estrutura. Não, Léo, é mãe, pai, não vai ser contratado? Jamais, jamais. Mas você tem que me mostrar que tem uma rede de apoio. Porque eu não posso ter você no campo preocupado. Será? Não, eu tenho os avós, eu tenho uma babá, eu tenho um vizinho, massa. Passe isso com transparência também para o gestor. E É muito segurança, né? importante. E Não adianta mentir segurança. nessa hora, porque se você mentir, Não você vai mesmo. fraquejar na Acabou. hora de Acabou. responder. Então, isso é uma característica, é uma condição sine qua non hoje para o mercado no retail. Você precisa ter disponibilidade para viajar, para trabalhar viajando, tá? Isso é fundamental no mercado no retail. Eu falo muito sobre isso que você falou, Leonardo, de tudo que você disser numa entrevista poderá ser usado contra você na própria entrevista. Então, você tem que se preparar para aqueles pontos cegos da sua carreira, porque se vier uma pergunta, você tem que estar preparado para responder de bate-pronto. Sem dúvidas. Inclusive, a mulher, por exemplo, que sofre, né, algumas situações desagradáveis, que tem filhos pequenos, ela já tem que ir preparada para essa resposta, dessa rede de apoio, para dar tranquilidade para o gestor, de falar, poxa, eu posso investir nela, que ela vai estar viajando e vai estar coberta a casa. Perfeito. E situações emergenciais podem acontecer? Podem, claro. Mas não podem ser contínuas, toda hora, a todo momento acontecendo. Perfeito. Uma situação ou outra a gente vai entender, porque do mesmo jeito que pode acontecer contigo, pode acontecer com quem trabalha contigo. Lógico. O acordado não sai caro, Wilber. Exatamente. O acordado não sai caro. Essa transparência, ela faz muita diferença para o profissional. Eu quero te pedir, você falou muito aí de buscar informações. Você recomenda algum site, alguns lugares para eu ir atrás desse conhecimento para me preparar melhor para uma entrevista no mercado não retail? Wilber, você não tem um site específico. Esse é o grande X da questão quando a gente olha para o mercado de alta complexidade. As informações são muito fragmentadas, tá? Então, por exemplo, eu quero saber sobre oncologia. O que da oncologia? Se eu vou trabalhar, por exemplo, com terapias orais para neoplasias do sangue, eu vou pegar ali uma ABRALE, uma Associação Brasileira de Leucemia, para poder me trazer informações. Eu quero saber informações sobre tumores sólidos. Eu vou no site da SBOC, ou no site da Fiocruz, ou no site... Cara, é muito fragmentado, tá? Eu estou interessado em entrar numa área de acesso.
Você tem que saber o site da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o site do Ministério da Saúde para poder pesquisar o que a Conitec faz, o que é incorporação de tecnologia, o que é o mapa de monitoramento tecnológico, quais são as reuniões da Conitec, na ANS, quais são as leis. Outra coisa, a saúde ela é regida por leis. Você tem que ter estrutura e conhecimento. Foi publicada agora a Lei 14.454, que obriga os planos de saúde a fazerem cobertura de determinadas terapias. Calma, qual é o nível de interpretação? Existe algum adendo? Houve alguma normativa que a agência reguladora publicou para poder normatizar essa lei? Na Conitec. Então, até isso. Então, as fontes de informações, só para você ter uma ideia, eu dei recentemente um treinamento na companhia sobre incorporação de tecnologias no SUS e incorporação de tecnologias na saúde suplementar, com um capítulo à parte só para oncologia, porque a estrutura da oncologia, quando a gente olha para a SUS, é totalmente diferente de qualquer outra patologia. Eu tive que fazer um apanhado, as minhas duas apresentações, cada uma tem 74 slides. Esses 74 slides foi um compilado de várias fontes de pesquisa do Brasil e fora do Brasil para poder mostrar o que é o mercado brasileiro. E quando você olha para agências como a inglesa, o NICE, quando você olha para a Escócia, quando você olha para Canadá, Austrália, quando você começa a prospectar essas informações, cada vez mais você vê como as informações no que diz respeito à área da saúde são fragmentadas. Então, pesquisa. O que você quer? E aí as fontes elas vão aparecer. Acessa muito, quando você quiser saber coisas de acesso, acesso é muito nichado, é a área que eu estou atualmente, né? Até esqueci de comentar sobre isso na minha apresentação, que dentro do grupo eu passei por todas as áreas, hospitalar, oncologia, alta complexidade, e hoje eu estou em acesso, estou como gerente estratégico de acesso, patient advocacy, tem um pezinho também em relações governamentais. Então, isso significa que eu estou olhando o pipeline o tempo inteiro, eu estou olhando regulação o tempo inteiro, eu estou olhando projeto de lei o tempo inteiro, eu estou olhando o direito do paciente o tempo inteiro. Então, mas eu não tenho um conglomerado de informações num único lugar. É sempre fragmentado. Eu tenho que mergulhar. Qual que é o tema? Pesquisa. Olha quais são os sites mais relevantes, olha comentários, pergunta para os colegas, faz contato no LinkedIn com pessoas que sejam da área. Cara, me dá uma dica disso. O LinkedIn é uma ferramenta que democratizou demais o contato, demais. Então, faça um bom uso do LinkedIn. Quando você for fazer pesquisa, tá com dúvida, cara, quem é o profissional dessa área aqui que eu posso fazer uma pergunta que eu não conheço? Pesquisa lá no fulano. Fulano, eu estou com dúvida nisso aqui. Me ajuda. Eu tenho certeza que muita gente ali está disposta também a contribuir e ajudar. Tá? Democratizar o conhecimento, democratizar o relacionamento, democratizar todo o acesso que o LinkedIn permite hoje, faça um bom uso disso. É uma ferramenta fantástica. Então, eu trouxe o LinkedIn como exemplo. Se você tiver um vizinho, um amigo, um parente que trabalhe na área, valida com ele. Pega as informações. Tem coisa ruim na internet, tem coisa boa. Mas, infelizmente, não tem uma fonte única, Elber. É tudo muito fragmentado. Não, mas você já deu vários indícios aqui de onde procurar, e eu com certeza já vai ajudar aí quem está nos ouvindo. E outra coisa importante, né, que você falou, não se esqueça também de se conectar com as pessoas da própria empresa, né? Muitas empresas hoje que a pessoa tem um canal hospitalar de oncologia, então se conecte para ter esse canal aberto. E uma coisa que eu vejo muito no LinkedIn é a maneira como você é abordado. Perfeito. Dificilmente uma abordagem inteligente ela vai deixar de ser respondida. Agora, aquela abordagem clichê de já no primeiro contato eu estou te mandando meu currículo, me indica para essa vaga, tem vaga aqui na minha cidade. Cara, isso acontece tanto, Elber, tanto. Eu sei. Não tem jeito. Aí você está pedindo para não ser respondido. Agora, uma abordagem inteligente, de uma dúvida, de um aspecto técnico, que aquela pessoa, você sabe que ela tem um conhecimento. As pessoas gostam de trocar conhecimento, de ensinar. Agora, a forma como eu chego é que faz a diferença. Então, aprendam a se conectar para isso fazer sentido para outra pessoa. E às vezes eu fui abordado, perdão, só para nesse ponto que você trouxe, eu fui abordado um dia desse, a pessoa perguntou para mim, Léo, o que é DataSUS? E aí opa, pergunta interessante. Se apresentou, fez uma apresentação. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Me chamo fulano de tal, não trabalho no mercado de especialidades, não conheço, mas estou buscando conhecimento. E aí eu ouvi falar numa entrevista sobre DataSUS.
Cara, DataSUS é um negócio muito específico. Você tem os dados da saúde brasileira no DataSUS. Você tem a mensuração de tratamento, você tem a mensuração de medicamentos, você tem a mensuração de tudo no DataSUS. Quantos pacientes, se houve saída de tratamento, entrada de tratamento, tudo isso você tem no DataSUS. Aí eu fui lá e respondi, eu fiz, opa, bacana, o que você quer saber do DataSUS? O básico ou você quer se aprofundar um pouco mais? Porque eu não sei qual que é o teu nível de conhecimento. E aí a pessoa não é o básico. Eu, com todo o prazer do mundo, poxa, vamos lá, o DataSUS é isso, faz isso, faz isso. Tem um site que é o próprio datasus.gov que te dá esses sites, essas informações, e aí as empresas pegam esse site, condensam as informações para vender. Então, assim, foi uma abordagem inteligente, diferente de tantas outras. Ô, Leonardo, bom dia, tudo bem? Eu tenho um contato aqui. Cara, pega meu currículo, souber de alguma vaga, me diz. Cara, eu nem sei quem é você. Eu nem te conheço, poxa. Como é que eu vou pegar teu currículo e mandar para alguma vaga se eu nem te conheço? Eu tive a oportunidade de falar com você. É É difícil. E complicado. o ponto que você trouxe, demais. Se relacione, outro exemplo, né? E aí, eu não sei se pode ou não pode, mas aí você vai falando, eu vou lembrando, tá? Uma Pode vez ficar na à vontade, meu amigo. farmoquímica, então bacana. Uma vez um colega da farmoquímica mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Léo, como é que eu faço para ter uma movimentação assim, assim, assim? Eu fiz, você está sabendo que na tua empresa está tendo essa posição que você está buscando? Não. Cara, quem que é o teu gestor? Fulano. Fala com o teu gestor, pede permissão para ele entrar em contato com o pessoal da outra área e começa a interagir, começa a buscar, porque o que você está buscando tem dentro da empresa que você está. Dentro da sua empresa. Então, é isso que a gente tem feito. Por exemplo, falei que eu montei dois treinamentos de 74 slides. Foi para uma galera de dentro do grupo, de uma área totalmente diferente, que queria conhecer um pouquinho mais. Eu peguei, montei a apresentação e apresentei para todo mundo. Então, essa conexão, você esquece do endomarketing, né? Você esquece de olhar para dentro da empresa. Às vezes, ou no ambiente que você está, a própria oportunidade pode surgir. Então, nem sempre você precisa sair da empresa. Vai lá, primeiro procura saber qual é a estrutura. Ah, Léo, mas tem empresa que o pessoal é mais conservador. Quebre o conservadorismo. Seja a ponte entre as ilhas. Mostre que você tem interesse e que tem muito mais a ser feito. Tenha certeza que você vai fazer diferença. As pessoas vão, no mínimo, te olhar diferente. E no bom sentido, tá? Exatamente. Porque gente que aborda errado tem demais. Então, Ah, a pessoa que aborda corretamente, ela está anos-luz à frente das outras, e assim. isso faz muita diferença. Inclusive, internamente, né, a gente foi falar tantas vezes que há um conservadorismo, que há um grupo mais fechado, e na prática isso se prova o contrário muitas vezes. É aquela mentira contada muitas vezes que se torna verdade, a gente não desafia ela, e acaba Perfeito, aceitando ela como absoluta, e não é. Por que você não perfeito, pode ser o primeiro a quebrar esse paradigma, né? De perfeito. conquistar algo. Então, cabe a você. É Desculpa, isso. Não, você falou uma coisa aqui que eu quero buscar um pouquinho esse gancho, até bem pela sua robustez de conhecimento, que muitas vezes a gente ouve falar muito, mas as pessoas não sabem com profundidade. E se explicasse para nós sobre a jornada do paciente, que é um conhecimento que eu vejo como muito importante para essa área, e muitas vezes a pessoa não tem nem noção disso, né? Então, que é essa jornada do paciente para as pessoas entenderem? perfeito, Elber. Eu trabalho atualmente numa área, dentro do guarda-chuva do que eu atuo hoje, eu trabalho numa área chamada Patient Advocacy. O Patient Advocacy, ele me coloca muito próximo das organizações da sociedade civil, que é o terceiro setor. Então, eu também atuo, que é o que a gente chama de associações de pacientes. E quando a gente olha para a associação paciente, a gente atua muito com políticas públicas, o que é que está sendo estruturado para beneficiar o paciente. Quando a gente olha para o acesso propriamente dito, quando eu vou para a saúde suplementar ou quando eu vou para o SUS, e aí eu vou linkar o que eu estou dizendo, a jornada do paciente é desde o primeiro momento que você precisa de qualquer acesso de informações de qualquer estrutura da saúde brasileira. Explico melhor. Léo, eu estou sentindo dor de cabeça. Eu vou primeiro tomar um remedinho, vou ali tomar um analgésico, não passou. O que é que eu faço depois? Se eu tenho plano de saúde, eu vou no hospital. Quando você vai ali no hospital,
a sua jornada começou a partir daquele momento. Aí vai ser feita uma investigação. Se por acaso for uma dor de cabeça simples, porque o computador tá afetando seus olhos, ou você está estressado, maravilha, você toma um medicamento e volta para casa. Se foi diagnosticado que você está com um câncer, se você está com uma doença rara, se você está com uma patologia um pouco mais séria, então, na saúde suplementar, o plano de saúde vai começar a te olhar diferente. Mas até chegar no seu diagnóstico, não é simplesmente indo na emergência. Você foi para a emergência, foi medicado. Aí você, no dia seguinte, vai fazer alguns exames. Dependendo do resultado do exame, você vai buscar o especialista. Dependendo de qual seja o especialista, você vai em outro especialista. Dependendo desse especialista, ele vai dizer para você que o seu tratamento é um tratamento que o plano de saúde não cobre, ou vai dizer que é um tratamento que o plano de saúde cobre. Se ele cobre, aonde eu faço a retirada? É um medicamento que chega na minha casa ou é um medicamento que eu tenho que ir tomar lá no hospital? Depois desse tratamento, que manutenção eu preciso fazer? Veja que a jornada ela começou a partir do momento que você precisou do serviço de saúde. Quando eu olho para o SUS, eu vou lá no postinho de saúde do meu bairro, ou na UPA. O cara olhou lá, atenção primária, atenção básica. Eu sou um cara que eu tenho diabetes, eu sou um cara que eu tenho hipertensão, eu sou um cara que tem tudo isso. Quando você chegar no postinho de saúde, você vai lá pegar o seu remedinho de diabetes, o seu remedinho de hipertensão. Mas, além disso, você tem reclamado de muita dor. Cara, será que você está com problema? Você bebe? Não bebe? Será que você está com um risco de ser cirrose? É um paciente que vai precisar de transplante? É um paciente que precisa... E aí você começa a jornada. Da atenção básica, aí você vai para média complexidade, alta complexidade, diagnóstico, exame, novamente exame, até o tratamento. É um procedimento cirúrgico? Não é cirúrgico? Então, a jornada do paciente nada mais é do que todo o caminho que é percorrido pelo paciente para que ele possa ter acesso ao tratamento que, de fato, mais se adequa para o resultado ou para o diagnóstico daquele paciente. Então, muitas vezes, alguns serviços, inclusive, hoje têm contratado uma enfermeira chamada enfermeira navegadora. A enfermeira navegadora, ela começa a fazer acompanhamento do paciente até que ele tenha direito e consiga retirar o seu medicamento. Porque quando se trata de uma patologia, de uma doença, de um tratamento que é coberto pelo SUS, você precisa fazer toda uma jornada de acompanhamento, de diagnóstico, de exames, para dar entrada, se for um medicamento do componente básico, você vai lá no postinho retirar. Se for do componente especializado, o médico tem que passar um laudo de medicamento excepcional junto com uma bateria de exames para poder você fazer a retirada do medicamento lá na farmácia de alto custo. Então, a jornada do paciente, Elber, desde o momento que você tem a necessidade de usar o sistema de saúde, seja ele público ou privado, até o seu devido tratamento, que aí é de um cenário, de uma ponta a outra, você tem uma jornada. E qual é a importância disso aí para o consultor de especialidades? Qual que é assim? Qual a importância dele conhecer toda essa jornada aqui no trabalho do dia a dia dele? Depende. Por que depende? Agora eu vou quebrar o non-retail em várias áreas. Se você é um consultor de uma área que trabalha somente com o hospital, com emergência, com centro cirúrgico, você tem que ter um nível de conhecimento da jornada do paciente dentro daquele ambiente. Se você é um consultor que vai trabalhar com oncologia, você precisa entender de fonte pagadora, se são terapias orais, que a legislação das terapias orais é diferente das infusionais, como é que o paciente é retirado, quais são as unidades credenciadas, que é o que a gente chama de CACOM e UNACOM, para ele ser direcionado, e no CACOM e UNACOM, qual é a diferença de um para outro? Então, é um cenário. Se você trabalha com doenças raras, você precisa saber esse medicamento que eu estou trabalhando ou esse perfil de paciente, até ele conseguir retirar no componente especializado da ciência farmacêutica, o que ele precisou fazer? O que é LME?
né? O que é a PAC? Como é a forma de financiamento disso? Como essa tecnologia foi incorporada? Como essa tecnologia não foi incorporada? O paciente, ele conseguiu? Ele não conseguiu porque esqueceu de preencher a data na LME. Você tem esse conhecimento para poder orientar o médico de repente, ou de repente orientar o próprio paciente, que às vezes você tem essa oportunidade, ou a própria instituição, ou o próprio farmacêutico do componente especializado. Então, seu nível de conhecimento da jornada do paciente, ele vai sendo cascateado de acordo com a complexidade do que você está atuando dentro da área de especialidades. Porém, jornada do paciente, você entender que a porta de entrada do paciente é sempre a atenção primária, é sempre um primeiro contato, é sempre a partir do momento que você tem necessidade de usar um serviço de saúde, isso é básico. Qual que é a jornada do paciente? Depende. É um paciente com câncer, é um paciente com doença rara, é um paciente com hipertensão, é um paciente com diabetes, é um paciente com depressão. Cada uma das patologias, cada um dos CIDs identificados de qualquer que seja a patologia, vai fazer com que o paciente tenha uma jornada diferente. Os exames são diferentes, os especialistas são diferentes, a forma de tratamento é diferente, mas a jornada, em resumo, é exatamente isso. E, Léo, é importante o consultor saber? É importante o consultor saber. É importante, numa entrevista, você falar que esse produto que eu estou trabalhando é um produto para diabetes. Você teve a curiosidade de pesquisar qual que é a jornada do paciente com diabetes? Vai lá no Google e coloca jornada do paciente com diabetes. Você vai ter um sitezinho que vai te mostrar exatamente, um site do governo federal, mostrando exatamente qual que é a jornada do paciente com diabetes. Quais são os tratamentos que estão disponíveis no SUS ou quais são os tratamentos cobertos pela saúde suplementar para o paciente com diabetes. Tem lá dizendo, olha, para o paciente com diabetes, aqui no canal privado é esse, para o paciente no SUS, o tratamento é esse, até ele chegar, o que ele precisou fazer? Tem tudo lá, bonitinho, dependendo de qual seja a patologia. Então, em resumo, a jornada do paciente é isso, Elber, só que não existe uma jornada padrão. Tudo vai de acordo com o nível de complexidade da sua patologia. Perfeito. Acho que você foi extremamente didático em explicar toda essa jornada de uma maneira simples para que aquelas pessoas que não saibam ainda, né, possam aprender Sim. mais. Então, didaticamente, está resolvido. Para finalizar, meu amigo, eu queria que você deixasse aí um conselho ou alguns conselhos para o profissional hoje que está nesse mercado farmacêutico, que está na indústria farmacêutica, que deseja crescer, seja para o mercado não retail, seja para outras áreas. Qual o conselho que você deixa para ele? Absorva o máximo de conhecimento possível. Aproveite as pessoas que estão do seu lado, aproveite as pessoas que você conhece, se prepare sempre. A preparação é algo vivo, é algo contínuo. A segurança é diferente da arrogância, mas quando você é seguro e consegue colocar isso de uma forma muito clara, significa que você se preparou. Você foi buscar o nível de conhecimento necessário para dar o próximo passo. E, por último, nunca esqueça que você não constrói nada sozinho. Você sempre vai precisar de pessoas te apoiando, você sempre vai precisar de pessoas te ajudando, te auxiliando, te ensinando. Aí sim você vai conseguir chegar onde você almeja. Meu amigo, quero agradecer muito aí a sua disponibilidade de tempo, de energia para estar aqui, compartilhando o seu conhecimento. Foi com certeza um tempo bastante rico de aprendizado, que vai ajudar bastante aí muitos profissionais que têm o desejo de ingressar no mercado no retail, e também para quem já está no mercado no retail também, tem um olhar um pouco mais carinhoso aí com as nossas empresas nacionais. Então, eu quero convidar para quem assistiu, gostou, curte aqui esse episódio, né, do podcast Ponto de Encontro e compartilhe também. Caminhe aí o link para outras pessoas terem acesso e poderem terem, né, a chance de conhecer e compartilhar aqui, aprender um pouco aí com os profissionais que eu trago toda semana. Leonardo, forte abraço, meu amigo, fica com Deus. Sucesso aí na sua jornada. Tamo junto. Eu que agradeço, Elber, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Espero que esse conteúdo seja de utilidade, que vocês aproveitem bem, porque foi feito e compartilhado com muito carinho.